mais destaques aí para o final, porque eu quero introduzir aqui o advogado, especialista em direito eleitoral, Leandro Petrin, que acompanhou muito de perto essa campanha do governo do Estado e é um nome que conhece com muito detalhe, com muita profundidade aqui o dia a dia, os desafios da região do ABC. Leandro, satisfação em recebê-lo aqui, muito boa noite. Boa noite aos nossos internautas, boa noite a toda a equipe aqui do Repórter Diário. Uma grata satisfação voltar aqui, eu que acompanho sempre que possível, né, e a transmissão de vocês, me informo muito por aqui, por esse canal, enfim, e pessoalmente aqui já ficava impressionado quando eu assisto de casa, do celular, né, a dinâmica, a velocidade de vocês e aqui ao lado. No bastidor aqui, Jesus, né? Muita informação, enfim, vocês estão de parabéns aí, dois profissionais aqui de muita qualidade, de muita credibilidade. Para mim é uma honra estar aqui com vocês hoje. Prazer é nosso, Leandro. Bom, e para nos ajudar principalmente a entender o outro lado, agora os ânimos arrefecidos, né? Foi uma disputa como não se via há muito tempo. Aliás, o pessoal estava resgatando desde 1990, não tinha uma disputa como essa no estado de São Paulo. Naquela época foi Fleury, Maluf, mas agora uma disputa acirrada. Eu não me lembro o resultado final daquela, se foi tão próximo como foi agora, cerca de 750 mil votos, a diferença de João Dória e Márcio França. Mas uma disputa importante e, claro, quando você tem uma disputa acirrada, a questão jurídica ela fica mais premente ainda, porque é insulto daqui, é insulto dali, é ação daqui, ação de lá, e principalmente nessa reta final teve o tal do vídeo que gerou uma repercussão acima da média, a forma de distribuição, de encaminhamento desse vídeo. Você que estava lá sentindo isso na pele, Leandro, como é que foi esse olhar jurídico numa campanha tão disputada como essa? Tá. Leandro, só antes de entrar nesse tema, me permita aqui primeiro agradecer aí alguns comentários que fizeram, o Silvio, o Mancuso, mas em especial eu queria aqui mandar um grande beijo aqui para o Arthur e para a Sofia, né, que tiveram a insatisfação de todo dia de manhã, quando eu levava ele para a escola, os dois, ouvir o horário eleitoral gratuito no carro. Então, às 7 da manhã era o horário do rádio e meus dois filhos tinham que ir ali assistir, ouvindo, né, o horário eleitoral do rádio durante todo esse período. Então, enfim, um beijo aí para os meus amores, para a Valquíria, enfim, que... Família é a base de tudo, né? Se não tiver apoio da família... E veja, é o que você falou, a eleição, de fato, foi muito pesada, muito dura, um período muito curto, e cada minuto vale. Né? Não tem jeito. Então, a dinâmica do processo eleitoral sempre foi assim. Você aqui está resgatando um embate muito pesado, que foi a eleição do Fleury contra o Maluf, e essa eleição também, como há muito tempo não se via no estado de São Paulo, uma eleição muito dura, com alguns novos elementos, né, que nós temos aqui. Primeiro, o período da propaganda muito mais curta, né? Nessa eleição nós vivemos um período de curtíssima propaganda eleitoral, né? A possibilidade de pedir voto, de fazer material. Teve um laboratório em 2016 com os prefeitos e vereadores, mas a eleição geral é a primeira com essa nova regra. Sim, muito curta. Sem recursos das empresas privadas, né? De pessoas jurídicas. Então, com um fundão partidário. Então, apenas os recursos públicos, porque... a arrecadação de pessoa física, se você olhar, é de fato insignificante perto do conjunto dos gastos. Então, falta de recursos, uma propaganda muito curta e as novas tecnologias. Né? Então, essa eleição foi a eleição do WhatsApp, a eleição das redes sociais, para as coisas boas e para as coisas ruins. Né? Aqui vocês já alertavam da história das fake news, da viralização das notícias falsas, mas também da rápida comunicação, né? Aquilo que hoje o pessoal do marketing chama do grupo focal, né? Então a mensagem dirigida para aquele eleitor daquela região, daquela cidade, para as mulheres, enfim, para um determinado bairro, para uma determinada categoria. Então a mensagem direta, a comunicação direta. Nós aqui que estamos acompanhando política há algum tempo,
nos acostumamos, e vocês, com muita propriedade, como sempre, falam assim, foi um grande laboratório, aprendemos muito nesse período. E que sempre foi a regra do jogo que a gente, em todas as eleições, analisava? Um conjunto de partidos para se ter tempo de TV. Hoje, os principais, e aí olhando para a eleição presidencial, quem mais teve tempo de TV ficou muito para trás. Tá certo? Então o PSDB consegue formar uma grande coalizão, né, que dá um grande tempo de TV, o MDB que sozinho, né, tem, por conta do seu tamanho partidário, um bom tempo de TV, mas é o Bolsonaro com poucos segundos e com muita mobilização nas redes e nessas novas tecnologias, que desponta e acaba inclusive se elegendo. Então, de fato, uma eleição muito diferente, uma eleição nova, né, para marcar a história. E aí, entrando especificamente no que você perguntou, foi sem dúvida nenhuma uma eleição do ponto de vista jurídico muito dura, né, muito polarizada. Essa é a minha terceira campanha geral que faço, né, atuei com outros colegas, né, num outro escritório que trabalhava para o Paulo Scaff em 2010, então advoguei para ele naquela campanha. Advoguei na equipe para fazer o registro dos candidatos que apoiavam o Padilha em 2014, mas efetivamente numa campanha de ponta que vai para o segundo turno e que efetivamente ganha a eleição, esta foi a primeira, junto, né, sob a coordenação do nosso querido Tony Chalito, o advogado responsável, que eu tive muito prazer de advogar e de atuar ao seu lado, e de demais outros colegas que formaram a equipe jurídica do Dória. Mas, de fato, está numa eleição que é de ponta, né, que disputava efetivamente desde o início a liderança, né, o Dória vai desde o início como o primeiro colocado, e sem dúvida nenhuma os ataques foram intensos, foram grandes, de vários formatos, e nós tivemos uma judicialização muito mais forte da política e das eleições. Vale lembrar que nós passamos o mandato, né, com intervenções do TSE, então, de fato, esta foi uma campanha muito judicializada. Só para trazer os números de 90, que eu peguei aqui rapidinho, o Fleury ganhou com 7 milhões e 300 mil votos, 51,77%, e o Maluf teve 6 milhões e 800 mil votos, 48,23% do total. E o engraçado é que, nesta eleição, a pesquisa que antecede, né, tanto a do Ibope quanto a do Datafolha, fazia o que a gente chama na política do X. O Márcio virou em cima do João Dória. Né? Alguns institutos davam 50-50, mas, salvo engano, o Datafolha fez o X. Virada, isso. Fez o X. Datafolha deu 51-49 no sábado à noite e o Ibope deu 50-50. E na política, a gente sabe que quando tem alguém com uma tendência de crescimento e alguém com uma tendência de queda, é aquela coisa do que vira onda. Então, no dia da eleição, o clima da campanha do Márcio França, durante todo o dia, era de euforia. Isso. O clima na campanha do João Dória é de apreensão, né? Porque a pesquisa do dia anterior apontava uma virada. E aí, para surpresa de todos, a pesquisa de boca de urna mostrou o inverso. Então, é para quem não é cardíaco. Foi uma eleição para quem não é cardíaco, porque, de fato, com mudanças, de fato, muito próximo, uma eleição bastante acirrada, e foi assim também no primeiro turno com o Scaff e o Márcio. Né? A disputa dos dois também para ver quem ia para o segundo turno, né, foi muito apertada, foi muito próximo dos dois, e o segundo turno inteiro foi nesse sentido. Boa noite, doutor. Só para a gente entrar ainda mais na questão jurídica, mas também, apesar de um tempo mais curto de campanha, logicamente mais ações e tudo mais, como o senhor já disse, mas tem uma resposta mais rápida da justiça, porque eu me lembro, antes da eleição começar, antes da campanha começar, havia uma promessa do TSE de respostas rápidas. Até pelo que aconteceu com o ex-presidente Lula, né, e toda a situação dele, que até demorou, acho que ele fez 10 ou 15 dias de campanha na televisão antes que fosse barrado definitivamente. Teve essa resposta rápida do TSE, ou comparado com outras eleições, a gente continua numa mesma situação de tempo de resposta em relação às ações? O nosso processo eleitoral, né, a legislação eleitoral, ela é muito diferente
das legislações, né, do nosso processo civil, por exemplo. A gente costuma brincar que quem está acostumado com a área civil vai fazer uma apelação, então tem uma decisão de primeiro grau, uma sentença, você vai apelar ali em 15 dias. Nossos prazos são de 24 horas, de 48 horas, são prazos muito curtos. Nosso maior prazo é 3 dias, né, que é um recurso especial. Então, não para de final de semana, não para de domingo. Vocês aqui falavam do fax. Essa foi a nossa primeira eleição com o PJE, né, que é o peticionamento eletrônico. Então, não utilizamos do fax, mas até a eleição passada, a eleição de 2016 municipal, as intimações ainda se davam por fax também. Então, o processo eleitoral ele é muito rápido. Mas ainda assim, o processo judicial não é tão rápido quanto a política. Porque há o direito de defesa, há a necessidade do contraditório, essa é uma regra basilar, enquanto na política não. Na política é a dinâmica, né, do debate, da informação, da contra-informação. Então, por mais veloz que possa ser o processo eleitoral e as respostas, ele nunca será tão veloz quanto a questão política. Ainda mais, repito, nessas redes que hoje que nós vivemos, né? Nas nossas bolhas e nessa velocidade hoje que a comunicação, que a imprensa, né? O Leandro, como bem anotou, nós já começamos a assistir o Jornal Nacional e parece que é notícia velha. Isso aí. Falou assim, de novo isso aqui eu já vi o dia inteiro, notícia velha, tá certo? Agora, Leandro, nessa mesma linha, por toda essa experiência, óbvio, a eleição desse ano virou um case para todos os segmentos, como a gente falava aqui, para quem está no dia a dia da comunicação, no dia a dia da articulação política, no dia a dia do mundo jurídico. O que deixou claro essa eleição em relação às questões jurídicas, o que não pode acontecer mais e qual é o procedimento que pode se adotar para melhorar essa eficiência da parte jurídica? Tem alguma lei que pode ser mudada? No bojo da reforma política tem algo que pode ser aprovado que ajude a ter uma questão menos burocrática, menos judicializada? Ou é algo que não tem o que fazer? Isso reflete exatamente a temperatura de cada eleição? O parlamento ele costuma dar respostas a partir, eu brinco, a partir de um escândalo nós temos uma resposta da legislação eleitoral. Provocativo, né? Então nós tivemos lá o episódio do mensalão, que o Delúbio Soares falou que são os recursos não contabilizados de campanha. A partir dali, então, se acabou com o showmício, se acabou com os brindes, se acabou com o boné, se acabou com a reguinha, que era o brinde, enfim, como se a culpa do mensalão fosse do Zezé de Camargo e do Luciano, né? Os altos custos de campanha, o show, enfim. E a cada novo escândalo, uma nova emenda, uma nova alteração na nossa legislação eleitoral. E sempre, como vocês também bem anotaram, por remendo, né? Então a gente sempre fez um remendo, porque via de regra hoje, quem faz a legislação eleitoral, que são os deputados federais, fazem olhando como eles chegaram lá. Me parece que esse novo Congresso é um Congresso que vem das redes, né? Então a votação que tem alguns nomes aqui do estado de São Paulo, por exemplo, são votações significativas, são votações muito grandes e feitas basicamente pelas redes sociais, né? Então os candidatos do Novo, por exemplo, né, todos se elegeram com base sem televisão, sem a coisa do panfleto, pela questão virtual. Então acho que este novo Congresso já tem um início para refletir uma nova legislação eleitoral com este viés, né, com um viés das novas tecnologias, nas novas formas de comunicação. Mas uma coisa que é fundamental, que nós precisamos alterar nesse processo eleitoral, é fundamental que os deputados comecem a debater isso. Nós não podemos iniciar um processo eleitoral, tudo bem, a eleição tem que ser curta, foi bom, deu para fazer. Eu particularmente gosto de propaganda eleitoral. Eu sou um defensor da propaganda. Eu acho que a propaganda eleitoral não é um direito do candidato, ela é um direito do eleitor. Claro. Quanto mais informação eu tenho, melhor será a minha escolha. Então eu acho que esse é um direito do eleitor. Mas ok, vamos lá, então faça aqui uma redução da propaganda eleitoral. Então se a propaganda já é curta, eu não posso começar o processo eleitoral sem saber exatamente quem são os candidatos.
né? Não dá para a gente passar o que nós passamos na eleição presidencial, por exemplo, de começar uma eleição sem saber quem são os candidatos. Não dá para os deputados começarem a pedir voto sem saber se o registro dele está deferido ou não está deferido. Então nós precisamos fazer o quê? Um período anterior de registro de candidatura. Então vamos antecipar, vamos trazer aqui o registro. A gente faz um pré-registro. Então todo mundo aqui, esses aqui têm condição, esses estão aptos a encarar o eleitor, a pedir voto, para que a gente não tenha esta insegurança do eleitor em quem vai votar, né, em substituição de candidatos no meio do processo eleitoral. Isso é ruim para todo mundo. É ruim para o eleitor, é ruim para a rede de candidatos. Porque veja só, eu tenho uma eleição presidencial, mas quem sustenta boa parte, né, do ponto de vista da divulgação são as candidaturas proporcionais. Os deputados nos vários estados, e aí ele faz lá o material dele, e os candidatos, por exemplo, do PT, fizeram lá o seu material com Lula. De repente muda o candidato. E eu tenho que refazer todo esse meu material. Então não tem nenhum sentido o eleitor começar com o candidato A e mudar. Né? O garotinho no Rio de Janeiro. O garotinho no Rio de Janeiro passa todo o processo como candidato e no final está fora da urna. Então essas surpresas nós não podemos ter. Então acho que um ponto fundamental. Olha, a eleição vai ser curta, a propaganda vai ser curta, ok. Mas precisa já resolver o processo Ou seja, seria antecipar anterior. O calendário eleitoral. Aí é uma decisão que depende do Congresso ou depende do Tribunal Superior Eleitoral? Congresso. Isso é por lei. Faz uma lei já para antecipar esse Você calendário. faz, hoje é possível a pré-campanha, por exemplo. Nós podemos fazer, não pode ter o pedido explícito de voto, mas pode ter ali a discussão de ideias. Então a pré-campanha hoje está autorizada. Então vamos fazer pelo menos um pré-registro, né? Porque ali nós temos deputados estaduais hoje eleitos, aqui no estado de São Paulo, que estavam deferidos pelo TRE e o TSE mudou. Então, olha para o eleitor, o que gera isso, uma dúvida. O próprio ABC vive uma expectativa, a gente falou isso, o ABC reelegeu 2 deputados federais, o Alex Manente do PPS e o Vicentinho do PT, e está na iminência da 3ª vaga, aguardando justamente o desfecho da questão do caso do Júnior Orozco, que é do PDT, foi o segundo mais votado lá, ficou só atrás da Tabata Amaral no PDT, e que está esperando realmente ter essa confirmação para os votos dele serem ali computados como deveriam, mais de 30 mil votos. 30.600 votos que lhe renderiam a cadeira no Congresso Nacional. Porque ao deferir esses votos do Júnior Orozco, muda-se a contagem das sobras na Câmara Federal. E aí, com isso, o PDT passaria a ter uma segunda vaga, e é justamente a dele a segunda vaga. Pudesse ter ele esses mesmos 30 mil votos, e alguém da chapa dele ter mais votos do que ele. Verdade. Então, não é porque está deferindo o dele que ele está entrando. É porque o PDT passa a ter a segunda cadeira e justamente ele é o segundo melhor colocado na chapa do PDT. Por isso, então, fazendo a recontagem, possivelmente ele vire deputado federal, se assim o TRE ou o TSE deferirem o registro de candidatura dele, o que eu particularmente acredito piamente. E só para relembrar, isso já aconteceu em 2014, mas de forma até mais longa, né, que foi o caso da Vanessa Damo. A Vanessa foi até a eleição indeferida, ela conseguiu 40 mil votos mesmo assim, porque acho que a maioria da população não vê essa questão de deferimento e indeferimento, vota na pessoa que ela já está fazendo campanha, porque não há um impedimento, né, para que ela possa pedir votos. Se eu não me engano, em novembro ela é deferida, ela toma posse como deputada, acho que em março ou abril tiram o diploma dela. Então, se tudo tivesse resolvido muito antes, como você bem disse, você evitaria todo esse processo, né? As pessoas saberiam, não vou conseguir votar na Vanessa, então vou tentar escolher outro. Ou no caso do próprio Júnior, o Júnior está deferido, eu vou votar nele. Então tem essa demora na hora de fechar, né, se o cara está deferido ou não, acaba só atrapalhando, né? E fica aquela expectativa, e aí, votei nele e meu voto foi jogado no lixo, basicamente isso. Sim, né? sim. O eleitor parece que o eleitor é prejudicado. E para o próprio candidato, porque depois ele tem um resultado positivo, ele pode falar, eu fui prejudicado, ao invés de ter 30, eu poderia ter tido 40, 45 mil votos, enfim. Até porque os adversários, né, Usam dessa disputa, isso. sem dúvida nenhuma, usam, ele é ficha suja, ele não é, enfim, né? Então esse debate também acontece nas redes,
feito pelos próprios adversários. Então, sem dúvida nenhuma, isso atrapalha bastante. E é bom, Leandro, explicar para quem está em casa como é que acontece isso. Eu me recordo na campanha, o Carlos e eu falamos aqui, surgiu uma lista do Ministério Público pedindo o indeferimento de alguns registros, incluindo nomes aqui do ABC, como o caso do Chiquinho do Zaira de Mauá, o caso do Aidan Ravin de Santo André, e dependendo de como isso vai na fake news e tudo, dá a impressão que nenhum deles poderia receber voto. Como é que é esse procedimento? O Ministério Público tem por hábito fazer isso? Com base em quê? E mesmo o Ministério Público fazendo esses apontamentos, a chance da justiça reverter, como é que é esse bastidor para quem está em casa entender? Leandro? Vamos lá. A partir do momento que eu sou escolhido em convenção partidária, então para ser candidato eu preciso ter uma filiação partidária e passar por uma convenção. A convenção montou ali a chapa daqueles candidatos. Eles reúnem a documentação necessária que a Justiça pede, as certidões, enfim, toda uma documentação e levam à Justiça Eleitoral no seu pedido de registro. O registro, a partir do momento que é publicado, olha, então o Leandro, o Carlos e o Petrinho aqui apresentaram seus pedidos de registro. Cabe a qualquer outro candidato ou ao Ministério Público impugnar esses registros. Olha, então eu estou vendo aqui que o Leandro, ele pediu o registro, mas ele foi prefeito aqui na cidade anterior e o Tribunal de Contas desaprovou as suas contas de gestão. Isso é uma inelegibilidade da linha G. O Carlos está sendo candidato a deputado federal, mas ele só tem 22 anos de idade, então ele não é possível, ele é candidato a senador e só tem 22 anos de idade, então a Constituição autoriza somente com 35, então falta uma condição de elegibilidade para ele. E aí são as impugnações. Os candidatos impugnados apresentam a sua defesa e o tribunal julga, acusação, olha a defesa, diante da lei fazem a tomada de decisão. O que eu sugiro aqui que a nossa uma possível reforma tenha é antecipar esse prazo. Que é isso que então vamos antecipar, vamos decidir isso com antecedência, para aí sim. Então só pedir o registro aquele que já teve ali um pré-registro, já teve ali as suas documentações analisadas, o seu fato jurídico verificado, para poder ter uma campanha eleitoral sem esses transtornos. Só para dar uma noção para o pessoal, na campanha com 45 dias, as convenções vão até final de julho, início de agosto, dependendo de cada eleição. Em 15 dias já começa a campanha. Sim. Ou seja, logicamente não vai ter tempo hábil de você verificar todo mundo. Sei lá, são 50, 60, 100 mil candidatos, podemos dizer assim, dependendo do cargo. Para você analisar um por um, é moroso. Sei lá, você antecipa convenção para abril, por exemplo, você começa a rever os registros entre maio e junho e começa a campanha mesmo assim em agosto, pelo menos você dá um tempo. Claro. Pelo menos dá tempo de recurso, dá tempo de analisar tudo, fechar todo o processo judicial, aí se preocupar única e exclusivamente em fazer campanha de voto, né? Seria uma opção. Né? Perfeito. Eu, particularmente, acho que esse é um caminho que facilita muito a vida do eleitor depois na escolha. E dos candidatos também, olha, nós estamos falando aqui que a maioria deles se utilizaram de recursos públicos para a campanha. O fundão é um recurso público. E aí nós vamos gastar recurso público em quem não vai poder, inclusive, ter validado os seus votos. Então, acho que é o maior zelo, inclusive, com os recursos públicos que serão utilizados na campanha eleitoral. Então, acho que isso seria de muito interessante aqui para o nosso processo democrático. Legal. Paulo Vanderlei conosco, obrigado. O Jair também, Zé Renner, nos acompanha, obrigado. Célia Regina Francisco, o Eduardo Gobate. Miro, já vou fazer sua pergunta aqui. Valquíria falando aqui, ter um pai advogado eleitoral tão dedicado ao trabalho e à democracia faz com que os filhos comecem a pensar de forma crítica desde cedo. É a Valquíria aqui citando, para quem está acompanhando a nossa audiência rotativa, o Leandro Petrinho falando que durante todo o período eleitoral, os dois filhos dele tiveram que, toda vez quando ele os levava à escola, os filhos tinham que acompanhar o horário eleitoral, tanto por ofício quanto pelo dia a dia, ele tinha que acompanhar, então no deslocamento sintonizava ali o rádio, era justamente no horário que estava o horário eleitoral radiofônico, e os filhos iam ouvindo. Quantos anos tem os filhos, Leandro? O Arthur tem 13, a Sofia 7. Aí, desde cedo, então, com a consciência aí. Obrigado, Valquíria. A Wanda nos acompanhando, Marcos Filho, Tiago Batista,
O Marcelo Mendel também nos acompanhando, obrigado. Renato Dorgan, obrigado, mandando um abração. Ana Roseli, a Eliane de Laurentes, obrigado. A pergunta do Miro é o seguinte, a Camila Brandão Sarém também, Dona Helena Vieira, obrigado. A pergunta do Miro, Leandro, e também teve muita repercussão nessa história de a politização do judiciário e judicialização da política. Nós tivemos aí a confirmação no finalzinho da semana passada, o aceite do juiz Sérgio Moro em relação ao comando do Ministério da Justiça. E aí abriu-se aí para a população, a grande maioria do que eu vi, recebeu com muita alegria, tendo visto o simbolismo do Sérgio Moro em relação ao combate à corrupção e etc. Por parte dos integrantes da classe política, já quer dizer, olha, a partir do momento que o Moro aceita, ele recebe o carimbo de que ele não teria todo o distanciamento necessário do caso em relação ao Lula para a condenação do Lula, etc., em que pese o Moro não ter sido o único a efetuar a condenação, teve em segunda instância, etc. O que representa isso hoje para a discussão jurídica e política a partir da aceitação do Moro em relação ao Ministério da Justiça, Leandro? Eu acho que nós estamos passando por uma quadra política bastante conturbada, né? Onde você tem uma disputa, né, de protagonismos, né? Então, e não é de agora, né? Já de alguns anos. Então, o Supremo, em especial, entrando em assuntos que são próprios do debate político, né, que é da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, no que diz respeito a aprovações de leis, enfim. Por outro lado, a Câmara dos Deputados fazendo um enfrentamento com as decisões do Supremo, isso não é bom. Né? Eu acho que nós precisamos ter um judiciário, e o judiciário funciona como um órgão contramajoritário. Acho que esta é a função do judiciário. Eu tenho um desembargador, enfim, acompanhando as sessões, ele né, de forma bastante, com muita sabedoria, ele fala o seguinte, olha, o juiz ele não tem que aplaudir e nem ser aplaudido. Essa não é a função do juiz, né, ter esse processo de participação, desse envolvimento político. Então, não me agrada esta mistura. Acho que, né, cada um tem o seu papel relevante na sociedade, né, o Congresso, os parlamentares na sua função legislativa e de fiscalização, os membros do Executivo na sua função de executar as políticas públicas e o Judiciário, né, em ter essa função contramajoritária por vezes, e o silêncio e o resguardo para isso é fundamental. O que mais transparece, acho que na escolha da questão do Sérgio Moro, é que cada vez mais a gente tem a certeza de que não existe exatamente uma independência de poderes, né? Parece que falta isso, né? O poder depende muito do outro, necessita muito do outro e pode passar até por cima muito do outro, né? E não é um papel dentro da democracia, pelo menos o que a gente aprende de base, né? Cada um devia fazer o seu e pronto, acabou, e vamos seguir o caminho. Mas parece que cada vez mais eles estão juntos de um jeito que a gente começa a desacreditar deles, né? Sim. E o Sérgio Moro, no caso, ele vai ter um grande desafio, porque, entre aspas, eu vou colocar bem entre aspas mesmo, ele entra como se fosse um paladino da justiça. Porque a confiança da maioria da população nele é muito grande. Pelo histórico dele. Bolsonaro está atribuindo. Amanhã vai ter a coletiva, a primeira do Sérgio Moro, mas o próprio Bolsonaro lhe atribuiu isso, a condição de um super ministério, tanto que vai resgatar a questão da Polícia Federal, está em dúvida só em relação ao COAF, se vai ser atribuição ou não desse novo Ministério da Justiça, mas os dois superministros no governo Bolsonaro, Paulo Guedes na questão do Ministério da Economia, que vai reunir também Fazenda, Planejamento, e o próprio Moro no Ministério da Justiça. Então, mas o Paulo Guedes, no caso, ele é um nome da área econômica, mas que não é um nome popular, né? É o nome do mercado. É o nome do mercado, né? Aquele cara que entra como herói, entre aspas. O Sérgio Moro acaba entrando com essa expectativa. A gente sabe que quando se cria uma expectativa muito grande, a margem de erro dessa pessoa acaba sendo reduzida a zero, né? Então o Sérgio Moro não vai poder errar. E acaba sendo um risco muito grande. E depois, se ele sai do ministério e ele querer voltar para a área jurídica, como é que ele vai voltar? De que maneira ele vai voltar? Às vezes falta esse pensamento, né? E veja só, né, a filosofia já nos diz lá que as expectativas frustradas são mais incendiadoras do que as reivindicações não aceitas. Né? Então, se gera uma expectativa muito grande em seres humanos, tá certo? As pessoas são seres humanos e, como tais, falíveis. E aí, então,
tem um excesso, né, de voluntarismo, de desejo. Todos aqui, sem dúvida nenhuma, né, torcem para que o país dê certo, para que as coisas andem bem, mas a partir do momento que há um erro, há uma falha, né, isso desmonta de tal forma. Então, acho que antes da gente, né, construir pessoas, é fundamental que a gente construa instituições. As instituições precisam ser sólidas, porque as pessoas passam, as instituições ficam. Então, acho que esse tem que ser o nosso papel de construir e consolidar instituições. E a partir do momento que uma briga com outra, você tem esta alteração, este entrave, né, quem perde é o conjunto da sociedade. Acho que chegou a hora de a gente, né, passou a eleição, acabou o Fla-Flu, bola no chão, né, vamos aqui, né, tocar para que a gente consiga retomar do ponto de vista econômico, do ponto de vista social e até do ponto de vista das relações, né, porque muitas amizades foram desfeitas nesse processo. Se fosse o Leandro Petrin, não aceitaria? Não, estou ocupando a cadeira de juiz e acho que não foi prudente. O Ronaldo Martim, obrigado pela participação. O Sérgio Macário, parabenizando pela entrevista. A Marcela Facundo Costa. O Eduardo Medeiros, obrigado pela participação. Daniela Pandolfo. O Eduardo Medeiros aqui mandando um abraço. O Ronaldo Martim falando muito esclarecedora entrevista. Professor Minhoca, vereador, foi candidato a deputado estadual. Parabenizando aqui pela sua sugestão, Petrin. Falando, pré-registro é uma excelente sugestão para as próximas eleições. Ótima dica. O Minhoca mandando um abraço. Para ele. Zé Ricardo Montandon Farinha, Leandro, Carlos, perguntem, por favor, ao Leandro Petrin sobre a vaquinha virtual eleitoral depois da eleição. Tem gente, até agora eu vi hoje no noticiário, gente vendendo a virgindade para ajudar, etc. Mas independente disso, a questão da vaquinha eleitoral. Eu vi muitos candidatos aderindo, principalmente esses que têm popularidade, em especial nas redes sociais, e outros já mais comedidos, né? Olha, se eu já não tenho controle, posso ter problema contábil, com doação, imagine na questão virtual. Veio para ficar ou é algo passageiro, na tua opinião, Petrin? Acho que não tem uma cultura da doação, né? A cultura da doação, principalmente para políticos, no Brasil ela ainda existe. Então, de fato, eu acho que a história da vaquinha virtual foi uma história, né, interessante, essa possibilidade de você fazer, mas não vi ninguém com um caso de sucesso de grande arrecadação. Me recordo, já em 2010 foi a primeira possibilidade de doação por cartão de crédito. Eu até então advogando para a campanha da Marina Silva naquela oportunidade, campanha presidencial de 2010, e a campanha quis fazer esta instalação das máquinas, né, ter a possibilidade no site da doação de cartão de crédito. Para nossa surpresa, o quanto foi arrecadado e o custo da implementação empatou. E você teve ali uma série de doações que depois o sistema, né, da Cielo, enfim, os técnicos ali explicando para a gente, eram para esquentar o cartão de crédito. Então tem um furto de um cartão de crédito, ele fazia, né, para ver se estava válido para depois fazer outras compras. Né? Então doações de R$5, que era o mínimo ali possível, fazia para esquentar. Né? Então além de tudo nós tínhamos ali alguns marginais utilizando de uma forma indevida aquele recurso. Não, mas pelo menos esquentar do ponto de vista da política, né? Utilizando de sites de campanha eleitoral. Então acho que falta ainda muito a cultura da doação no nosso país. Por isso que eu acho que as vaquinhas, conversando com alguns deputados que fizeram, eles falaram assim, olha, tentei ali, arrecadei R$1.000, arrecadei R$2.000, arrecadei R$5.000, você não tem ali uma possibilidade de grande volume de arrecadação. Legal. Até para me ajudar nessa questão, a vaquinha virtual, pelo menos o que a gente acompanha de quem já fez para outras áreas, é muito uma questão de ter uma contrapartida. Então, por exemplo, um artista que quer financiar um álbum novo, ele põe uma contrapartida, vou colocar o seu nome no encarte, vou te mandar uma camiseta, vou te mandar um boné em referência ao álbum. Então tem essa contrapartida. No caso da política você não pode ter essa contrapartida. Então a vaquinha virtual do jeito que ela existe hoje na internet, dos sites do jeito que eles fazem, na verdade não seria nem possível usar na questão política, né? Porque você não tem essa contrapartida, porque a contrapartida são bons projetos, mas aí você tem que esperar 4 anos para conseguir sair alguma coisa e depende de uma série de outros fatores que não só da boa vontade do candidato, né? Sim. Lembrando que até a credibilidade hoje da classe política é bastante baixa. Então,
Mas acho que é isso, acho que é um processo de evolução que a gente passa, né? Então, se a Baquena não deu certo, né, nessa eleição, não precisamos também, por conta disso, extingui-la, porque mas é uma forma democrática, às vezes algum candidato vai conseguir, numa próxima eleição, fazer uma mobilização. Então, isso é interessante, acho que nós precisamos ter a cultura, que não dá para, não deu certo nessa, vamos extinguir. Não, vamos construir, né? Cultura se faz construindo período a período, de forma, né, contínua, para que a gente possa ter uma maior participação do ponto de vista de financiamento dos candidatos. Acho que essa eleição, muito embora muitos reclamem ali do que foi esse Fla-Flu, do que foi essa disputa muito acirrada, né, entre, né, os Bolsonaros, o pessoal ali do Haddad, do PT, nas eleições estaduais, né, no segundo turno em especial, uma luta muito acirrada, mas em contrapartida você vê um amadurecimento da sociedade discutindo como nunca antes a política. Então isso cresceu, né? Vocês acompanham eleições há muito tempo e percebem que há uma participação maior da sociedade. Quando que a gente ia imaginar as pessoas discutindo ali o que é um conceito liberal, o que é um conceito conservador, a questão da esquerda, do Marx, do marxismo, do chavismo, enfim, conceitos que até então não se debatiam, não se traziam, e hoje são rotineiros aqui, não, você é conservador, você é esquerdista, enfim, então isso de fato, este embate também gera uma forma também das pessoas buscarem se informar, terem ali uma maior conscientização. Então, acho que é válido. Que é o próximo passo, né? Já que a gente está gostando de falar de política, o que é ótimo, então vamos aprender a falar de política, conhecendo as bases, nos preparando melhor para votar, para questionar os políticos. Ter argumento, né? Ter argumento e, lógico, fora do período de eleição e tudo mais, fazer a cobrança. Que também é outro ponto que a gente não tem essa cultura aqui no Brasil, né? Votou, acabou, a gente vai fazer as nossas coisas. A democracia é só o ato de votar, né? Não, tem que cobrar também. Então, isso é passo a passo. Se todo mundo ajudar nisso, melhorar nesses pontos, com certeza o Brasil melhora como um todo, né? Porque todo mundo tem responsabilidade para melhorar o país, né? Não só aqueles que têm cargo público. Então, fica aí uma dica para todo mundo, a gente tentar evoluir junto com o país, né? Fazer o país crescer. Porque não tem salvador da pátria, tem que cada um fazer a sua parte, presidente da República, deputado, senador, cada um fazer a sua parte nesse cenário. Obrigado, Cida Abraão, Heloísa Rezende, Miro Mota, Valdir Tirapani, o Donai Neto, presidente do PSB de Santo André, obrigado. Célia Regina Francisco, falando a respeito da nomeação que concorda do Sérgio Moro, obrigado. Ricardo Torres, Gilmar Silvério, obrigado. O Ricardo Cunha também, falando aqui, elogiando a postura do Leandro Petrin. O Odair Júnior faz uma pergunta que dá direito a uma tese aqui, mas acho que é importante, Leandro, em especial nesse momento que a gente está. Ele pergunta a sua opinião sobre o assunto escola sem partido. Veja, esse é típico de um debate para a gente ter no parlamento, com o envolvimento da sociedade. Então, acho que essas matérias são interessantes porque fazem, inclusive, que a gente possa fazer uma reflexão sobre o processo educacional. Então, que educação a gente quer, qual professor a gente quer, que escola a gente quer, e efetivamente o que é essa escola sem partido. Deixar a coisa mais clara, o que é monitorar o professor, porque não é só o escola sem partido. A ministra Carmen Lúcia, na discussão das invasões que se teve nas universidades federais por conta do segundo turno da eleição, falou o seguinte, a polícia só tem que entrar na universidade para estudar. O policial tem que... E ela usa essa figura de linguagem para dizer o seguinte, a universidade, as escolas são um espaço do debate das ideias, né? Então, nós precisamos valorizar isso. Se nós estamos querendo construir aqui uma sociedade onde se debata o que é capitalismo e o que é socialismo, é fundamental que as pessoas tenham condição de saber as duas teses. Isso faz parte, né? Da crítica contra a não crítica, enfim, desse debate, desse pluralismo que a gente cresce. Então, acho que é fundamental que a gente tenha
um debate significativo de que educação que a gente quer para formar enquanto sociedade, né? Então, o Escola Sem Partido é um projeto que vai se debater no Congresso Federal, mas que é importante que a sociedade se envolva nesse debate e fale, olha, que escola que eu quero e que cidadão eu estou formando nessa escola. Ah, mas os professores são todos esquerdistas. Então, veja, eu vim de escola pública, estudei no Galeão Carvalhal, tinha lá professores que tinham um pensamento mais à esquerda, tinha professores extremamente conservadores, e desse embate entre os próprios professores, entre os próprios, formaram um conjunto muito bacana de estudantes ali, e eu continuo amigo de muitos dos meus colegas, né, de ensino médio, e da mesma sala de aula teve gente votando no Bolsonaro, teve gente votando no Haddad, teve gente votando no Ciro Gomes, e teve gente totalmente apática. E estavam na mesma sala de aula. Então veja você, né, com um conjunto de professores plurais que eu tive numa escola pública, aqui de Santo André, no ensino médio. Então, qualquer coisa que amarra do ponto de vista do pensamento, que restringe, não é educação. Aliás, um dos pontos mais polêmicos é justamente esse, Leandro. Claro que nem quem é de direita e nem quem é de esquerda defende uma doutrinação nas escolas. O detalhe é qual que é o ponto de equilíbrio disso. Porque, por exemplo, não tem como você ter uma aula de história hoje sem falar da Revolução Francesa. Então, dependendo do jeito que você falar da Revolução Francesa, você é de direita ou você é de esquerda. Como é que você vai falar, por exemplo, das últimas eleições aqui no Brasil? E hoje, numa sociedade que é tão ligada à internet, um aluno chega e pergunta, professor, qual a sua visão sobre o Ciro Gomes? Qual a sua visão sobre o Bolsonaro? Dependendo da forma de expressar, você pode caracterizar como doutrinação ou não. Mas aí vem um outro ponto. Como é que caracteriza essa doutrinação? Já vi gente falar que defende que o aluno faça vídeo e filme a aula. E aí já tem gente que fala, olha, a partir do momento que você filmar, você vai contra a cláusula pétrea. Imagine um professor se sentindo inibido dentro de sala de aula de saber que ele está sendo filmado, não no intuito daquilo ser reverberado e repercutido como forma de ensino e de aprendizagem, mas como forma de patrulha e de censura. Parece difícil encontrar um ponto de equilíbrio. Claro, né? Claro. E quando a gente tem essa dificuldade, a pluralidade é a melhor solução. Então, quando eu não sei exatamente, né, tem que ir para cá ou para lá, uma dúvida, então que se tenha as duas opções, né, que se tenha ali esse debate, que se tenha... Me preocupa muito a hora que a gente fala o seguinte, não, o brasileiro não sabe votar. Ora, veja bem, né, esse patrulhamento ao eleitor, não, o eleitor, precisamos fazer isso porque o eleitor não sabe como conduzir, não sabe distinguir o que é verdadeiro, o que é falso. Então, este patrulhamento não me agrada. Eu acho que o eleitor deu sim os seus recados, ele dá, é o mesmo eleitor que votou no Fernando Henrique, é o mesmo Brasil que elegeu Lula, e é o mesmo Brasil que elege o Bolsonaro, enfim, é o mesmo Brasil que foi para as ruas e pediu o impeachment de 2 presidentes da República. Então, esta tutelação, mas a região X é pior do que a região Y, porque vota A ou vota B, né? Eu acho que isso é chamar todo mundo de idiota. Isso tem uma coisa que eu acho que o povo brasileiro é idiota, né? Então acho que é fundamental. E programas como este aqui, né, que jornalismo na veia, debate, ajudam nessa construção, né, E por vezes eu tenho uma opinião, escuto uma divergente, posso refazer a minha, posso chegar num meio termo. O que não dá é para ter mordaça, né? Acho que isso é ruim para todo mundo, é ruim para a formação das pessoas. Eu tive uma experiência quando era criança, estava no primário, de aprender política, e não foi uma forma doutrinada. Minha professora resolveu promover na sala uma eleição, e nós representávamos candidatos de verdade, que existiam na cidade de Diadema, onde eu resido. Eu representei um candidato a vereador, aquele representava um candidato a prefeito, e aí nós tínhamos que fazer todo o processo eleitoral. Ou seja, você lá saber o que defendia cada candidato, saber até onde ele podia fazer, o que ele podia fazer na campanha. A gente saía fazendo campanha na sala de aula pedindo voto e teve uma eleição interna na escola. Em nenhum momento a gente foi,
você tem que pensar desse jeito, você tem que pensar daquele jeito. Ela nos ensinou um processo em cima de uma realidade que a gente estava vendo. Nós éramos crianças, nós não votávamos, lógico, a gente nem pensava nisso, mas a gente viu o processo, a gente sabia, não, olha, quem A, B, C, você aprende com as figuras. Então, dá para usar a realidade para ensinar política, dá para usar a realidade para ensinar as questões ideológicas, porque, por exemplo, no século XX, não tem como não contar a história do século XX sem falar das ideologias. Ela começa lá no século XIX, com todo o processo ideológico de esquerda e direita, os primeiros conceitos, as primeiras revoluções. Então dá para fazer isso. Não precisa ter medo de uma possível doutrinação. É só criar uma regra do tipo, num momento de eleição não se fala de voto, imposição de voto ou imposição de partido. Mas no resto, ensinas. Porque aí você forma um aluno crítico, que vai se tornar um aluno crítico, e no final das contas, na hora de resolver o voto dele ali no futuro, ele vai saber bem o que está fazendo. O que a gente não pode fazer é limitar esse aluno, tirar conteúdo dele para que ele continue sendo alienado e lá na frente o Brasil continuar votando nos mesmos ou não cobrando dos mesmos. É evolução. Tem que tomar cuidado, até para isso que o Leandro Petrin falou muito bem, de não duvidar o político ou aquele formador de opinião que ainda está com aquela tese de que a sociedade não tem consciência política, pode não ter na evolução que a gente gostaria, mas que a sociedade está extremamente politizada, está. A maior prova é essa eleição. Já ouvi até gente do meio político, Leandro, eu estou revendo o papel de liderança, porque até então como é que você ganhava uma eleição de deputado? Era só você contrair lideranças já passadas nas urnas. Então você trazia para perto de você vereadores, primeiro suplente, segundo suplente, aquelas lideranças tidas como grandes formadoras ali de redutos eleitorais, e você estava com uma eleição garantida. E nós vimos o resultado da eleição desse ano. Quantos perfurades, como a gente costuma dizer, o adesivo de carro, você viu da Janaína Pascoal em São Bernardo? E a Janaína teve 44 mil votos em São Bernardo. Quantas vezes a Joyce Hausmann veio no ABC e teve aqui uma votação estrondosa. Aqui em Santo André foi o maior exemplo disso. Os dois deputados federais mais votados foram Eduardo Bolsonaro e Joyce Hausmann, que, salvo engano, nunca vieram na região do ABC, muito menos em Santo André. O Ailton Lima, que foi o primeiro mais votado na sequência, teve 25 mil votos aqui na cidade de Santo André. Ou seja, a partir do momento que você julga essa importância, você está duvidando do grau que a pessoa tem de se autoformar e de ter o senso crítico e de falar por ela mesma, dela ter personalidade, ela pode ouvir alguma coisa, concordar ou não daquilo. Até porque se nessa eleição é verdade que há toda essa doutrinação, então aconteceu alguma coisa, porque tem toda a doutrinação de esquerda e o Bolsonaro ganhou, como é que explica isso? Então, ou a doutrinação, se é que ela existe, eu não estou dizendo que ela não existe, eu estou dizendo que nos casos em que ela existir, tem que ser coibida, independentemente de ser de direita ou de esquerda. Mas se tem toda a doutrinação de esquerda que dizem que tem, ou o efeito deu contrário, ou realmente alguém está falando alguma coisa que não existe, porque o Bolsonaro ganhou a eleição aí com 55% dos votos vai. Então acho que essa ponderação é extremamente importante para a nossa sociedade, até para não perder, como o Leandro falou, esse senso crítico que é extremamente salutar na sala de aula. E só um parênteses, esse exemplo vale para a urna eletrônica também, né? Porque se fosse tão, né, olha, a urna eletrônica aqui, né, trazendo um pouco aqui para o nosso tema aqui, né, a urna eletrônica vai mexer, vai alterar, tá aí os resultados das eleições que, né, já fez uma alternância. É que acabou a eleição, ninguém falou de urna eletrônica, né? Acabou o resultado, não, urna eletrônica perfeito, um resultado muito rápido, muito simples, vamos seguir a nossa vida. O mundo comemorou, inclusive, que ela foi a resposta rápida do resultado eleitoral. Então, André Ribeiro, do Viva ABC, Viva Santo André, obrigado. A verdade é que muitos candidatos menosprezaram a força das redes sociais. É verdade, André, principalmente aqueles candidatos que estavam... às vezes não é nem menosprezou, o pessoal estava acostumado a fazer política de um jeito, e nessa eleição, como o Leandro disse, foi claro uma resposta. As pessoas não se impactaram por bandeira, por adesivo, por santinho na rua, a pessoa se impactou pelo discurso, pelo conceito. É só você ver os mais votados ali para federal e para estadual, são praticamente ativistas da rede social. Eduardo Bolsonaro, Joyce Hausmann, Kim Kataguiri, na questão estadual, a Janaína, o Gil Carteiro Reaça, o Arthur do Mamãe Falei, são pessoas que não tinham essa expertise de campanha como era feita até então, mas que tinham um ativismo e um protagonismo muito grande na rede social. O resumo é o seguinte, foi uma eleição do olho no olho.
Como você não consegue estar onipresente? Você faz virtualmente. Pessoalmente, você faz virtualmente, olhando no olho. O que a gente faz aqui, tem interação e tudo mais. É o que o povo quer. O povo quer falar com o político. Você mencionou das pessoas que não está nos assistindo aqui, que é o Renato Dorgan. Ele é um especialista em pesquisas eleitorais. Né? Um abraço aí, Renato. Né? Aliás, abraço e parabéns. Ele participou no primeiro turno na campanha do SCAF em São Paulo, uma campanha muito bem vitoriosa politicamente, embora eleitoralmente não tenha conseguido o grande objetivo que era ir para o segundo turno, e o Renato participou no segundo turno na eleição no Amazonas, e o candidato que ele participou da campanha ganhou a eleição. Parabéns aí pelo trabalho profissional do Renato. O Renato é um profissional, ele, o Bruno, o sócio dele, são fantásticos, né? Adoro o trabalho deles, sempre que possível eu estou acompanhando. E tenho o privilégio de ser amigo dele, e numa dessas conversas ele falou o seguinte: a gente faz pesquisas qualitativas, que são grupos de discussão, e ele sempre foca como as pessoas se informam. E sempre foi muito presente a coisa do Jornal Nacional. Não, eu me informo pelo Jornal Nacional, é o Jornal Nacional, me informo pelos jornais e tal. Hoje, né, me relatou o Renato, as pessoas estão desligando a TV, estão vendo Netflix, estão vendo o Facebook, estão vendo as redes sociais, estão se informando também por outros mecanismos, né, que o André apontou. Não, as pessoas, os políticos menosprezaram as redes. Né? A sociedade deu um passo além, que não é só a TV. A gente falou aqui de que era comum você ter, os partidos políticos precisavam de partidos para ter tempo de TV. Isso não significou muito, né, em muitos lugares, e na eleição nacional, mais do que claro isso. Então, hoje a população tem buscado outras formas de buscar informação, tem buscado outros jeitos de se informar. Então, de fato, é isso. A sociedade, né, mudou do ponto de vista de... E não é mais aquele sujeito passivo da informação. Né? Hoje ele provoca, hoje ele... Grupo de discussão, interação, né, vai embora. Os grupos de WhatsApp, as brigas familiares, enfim, todo mundo ali hoje tem voz, por vezes, muitos idiotas, né, como já disse recentemente... me fugiu aqui quem falou que as redes sociais também deu voz a muitos imbecis. Verdade. E é verdade, né? Mas esse é o retrato da sociedade. Então vamos ter lá os imbecis, vamos ter questões muito interessantes e cabe a cada um, ao receber a informação, puta, isso aqui vem de um imbecil, não quero saber. Puta, isso aqui é interessante, deixa eu pesquisar, deixa eu me informar. Né? O ruim é quando você não tem essa possibilidade de escolha. Né? Olha, eu estou aqui assistindo apenas a TV do governo e não tenho opção de troca. Né? Então, a partir do momento quanto mais, melhor. Porque eu continuo dizendo, né, o eleitor não é um idiota, não é um sujeito onde o embate de uma única notícia vai fazê-lo mudar de ideia. Né? Então, ele hoje consegue ter o discernimento para dizer, olha, isto me interessa, isso não me interessa, porque tem a vida dele. Ele sabe o quanto ele sofre no dia a dia, para fazer a sua vida tocar, a vida da sua família, o seu dia a dia, e a informação que ele recebe. Bom, essa informação que estou recebendo tem a ver com o meu dia a dia? Tem a ver com a minha vida? Né? Então, enfim, acho que essa nova dinâmica da informação é muito interessante. E que obriga uma própria releitura dos próprios veículos de comunicação. A gente está aqui, claro que no nosso limite aqui regional, mas está procurando sempre também descobrir novas formas, novas mensagens para chegar mais claramente, para chegar... Eu me recordo, estava até conversando com um amigo hoje em São Paulo e ele falava isso. Antigamente você pegava as emissoras de rádio, os jornais da manhã, que são as grandes audiências radiofônicas, você pega a Bandeirantes, você pega a Jovem Pan, enfim, qualquer emissora de rádio, eu trabalhei na Rádio ABC por 10 anos, e normalmente a rádio de manhã, ela repercutia os jornais da manhã. Folha de São Paulo, Estadão, Globo, que traziam ali a chamada notícia em primeira mão. Hoje é exatamente o contrário. Igual o Dória anunciou meio-dia que o Rodrigo Garcia e o Gilberto Kassab são secretários ou serão secretários dele. Todo mundo ali já transmitiu ao vivo, o cara recebeu aquilo no WhatsApp ao longo do dia diversas vezes, o próprio Dória fez postagem na página dele do Facebook, no Instagram. Quando chegar no Jornal Nacional à noite, essa notícia já ficou velha.
Ou o Jornal Nacional traz uma nova abordagem e mais ainda, o veículo, o jornal impresso que vai sair amanhã ou que vai chegar amanhã nas mãos das pessoas, tem que ter uma abordagem ainda mais diferente, porque o jornal trazendo que o Gilberto Kassab e o Rodrigo Garcia são secretários do Dória, todo mundo já foi massacrado sobre isso nas redes sociais. Por quê? Antes você não tinha o celular da forma que tem hoje, então a pessoa trabalhava, passava o dia tirando o jornalista que está o dia inteiro atrás de notícia, mas a pessoa, um médico, foi ali, foi no consultório dele, foi no hospital, ele chegava à noite em casa, tomava banho, ficava com a família, ele ia ligar o Jornal Nacional para se informar o que aconteceu no dia. Hoje não, hoje em qualquer pausa de qualquer procedimento que ele tem ali na profissão dele, ele vai abrir o celular, ou na hora do almoço, ou na hora que recebe a ligação. Ele deu ali, parou 5 minutos no WhatsApp, ele já tem os destaques do dia, porque todo mundo em algum momento recebe ou compartilha alguma informação que é mais importante. É uma nova dinâmica da comunicação, né, Leandro? É a democratização da comunicação sem lei, né? Sem lei. A própria modernização da comunicação fez com que as pessoas diversificassem isso, né? Agora, bem que você disse, agora resta a gente tentar mudar, se adaptar a esse ponto. É isso. Fazer uma coisa mais analítica, já que a notícia em primeira mão basicamente a gente não consegue mais tentar fazer essa interação com o público, saber o que está acontecendo na sociedade, o que a sociedade está pensando e analisar até ver um caminho possível para determinado problema ou para determinado local, né? Acho que vai aprendendo aos poucos. Todo mundo aprende junto, é isso. Pronto. Ah, legal. Bom, Leandro, quero agradecer aqui, ó, já até estouramos o horário, falei pro Leandro na agenda dele que era 1 hora aqui, eu sei da correria, tem que ficar com a família também, mas Leandro, de imediato, obrigado mais uma vez, sempre muito atento ao chamado, atualizando as informações. Tinha muita gente ainda aqui falando sobre eleição na OAB, até pode aproveitar nas considerações finais, Leandro, mas já quero deixar claro aqui para o pessoal que nós vamos aqui, o Carlos Carvalho, eu, o Ayrton Rezende, toda a equipe do Repórter Diário, como fizemos na eleição, a gente vai abrir espaço aqui para debates com os candidatos à presidência da OAB, sejam nas subseções Santo André, São Bernardo, São Caetano, seja na seccional, que é o caso da OAB São Paulo, que é a eleição mais aguardada por todo mundo, grande expectativa. Então nós vamos fazer esse acompanhamento até para ter uma forma equânime aí de cobertura, para dar aí o mesmo espaço, o mesmo tempo, para que todos possam apresentar sua plataforma, apresentar suas propostas. E claro, é uma eleição que os advogados votam, mas que também tem interferência no dia a dia da sociedade. Leandro, obrigado mais uma vez pela gentileza da entrevista. Boa noite, fica à vontade para suas considerações finais. Não, eu que agradeço, aqui é sempre um prazer, né? Muito bacana aqui esse bate-papo. E você até deu uma passada aqui na eleição da OAB, enfim, não vou aguardar os debates aqui e se convidado, né, teremos muita honra aqui de debater as teses, né, que é para a nossa categoria, enfim, que é bastante interessante. Mas o mais legal é isso, porque esse processo hoje, né, das redes, das novas mídias, que a gente discutiu bastante aqui, vale para a política formal, né, para esta política do dia a dia, como também vale para essas políticas dos grêmios estudantis, da OAB, os debates das universidades. Eu acho que tudo isso faz um grande caldo que favorece a gente a melhorar enquanto sociedade, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma sociedade que debata as suas questões, então os médicos vão debater lá as suas questões próprias da medicina, das suas relações com os planos de saúde, com as empresas de medicamentos e a interferência que ela dá, sua sociedade ganha como um todo, né? Quando os advogados fazem o seu debate interno, né, isso ajuda do ponto de vista da relação, né, a melhorar com o judiciário e a própria sociedade. Então, quanto mais melhor. Democracia, quanto mais melhor, né? Debates, conversas, esses debates que vocês vão promover, enfim, acho que isso tudo valoriza o acompanhamento dos parlamentos locais, essa nova forma de fazer jornalismo, né, com um olhar regional, com um olhar aqui antenado com o que está acontecendo no mundo, mas o eleitor, por vezes, né, o morador, quer saber ali o problema do bairro dele, da unidade de saúde, do que o vereador ali está pensando. Então, acho que isso tudo ajuda na formação do cidadão, e ao termos cidadãos melhores, nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, uma sociedade
é muito melhor. Legal. Obrigado, Leandro Petrin, advogado, especialista em direito eleitoral, sabe tudo do mundo jurídico, compartilhando aqui conosco as informações, aprendizados e já com sugestões importantes aí, que com certeza serão temas e pautas aí na próxima legislatura do Congresso Nacional. Carlos Carvalho, obrigado, boa noite. E tem aí as informações finais a respeito dos sorteados, né? Exatamente, sorteio para assistir dos 4 pares de ingressos para assistir a qualquer filme nos cinemas da Play Art, nas sessões de segunda e quarta-feira aqui na região. Quem venceu hoje foi a Luciana Frota Lisboa, de São Caetano, e a Tami Cova de Lima, de Santo André. Parabéns às duas. Para buscar os ingressos, tem que vir até a sede do Repórter Diário, Rua Álvares de Azevedo, 210, quarto andar, no centro de Santo André, munidas de documento com foto. Para você participar, basta nos adicionar no WhatsApp, o 999275496, e pedir para participar da promoção. Aproveita, guarda aí o nosso WhatsApp, você pode mandar sua denúncia, mandar sua sugestão de pauta, mostrar pra gente o que você quer que melhore aqui no Repórter Diário. Então tudo ali, além de receber as nossas notícias através da newsletter do Repórter Diário todos os dias. Então fica aí ligados, 999275496, e lógico, todas as informações do repórterdiario.com.br. Legal, pessoal. Obrigado, Amanda Lemos, Júlia Micali, George Garcia, Flório, Pedro, Ayrton, Socorro e principalmente você que está aí no outro lado, na telinha e na telona, nos acompanhando, nos brindando aí com a sua audiência todas as noites. Obrigado, pessoal. Curtem, comentem, compartilhem o dia a dia aí do Repórter Diário. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser, 7h30 da noite, ou a qualquer momento com mais informações em tempo real.